De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o médico oftalmologista, Dr. Ricardo Gurgel, no nosso programa. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson Carvalho. Quero cumprimentar os telespectadores da Band e muito especialmente do seu programa Boa Tarde, Cidadão. Então, estamos às ordens para responder às suas perguntas, assim como dos telespectadores que certamente farão perguntas a respeito das doenças oculares. Doutor Ricardo Gurgel, vamos falar um pouquinho sobre óculos, né? Começou o verão e com muita firmeza, além da claridade forte, o sol também muito quente, e nós já observamos algumas pessoas passeando pelas praias e comprando óculos com o pessoal que vende óculos, né? Que sai dando óculos, aí pega um óculos daquele e passa a utilizar um óculos que talvez não seja o adequado. Nos fala um pouquinho sobre o tipo de óculos adequado e quais são óculos de proteção solar adequado e quais são aqueles mais adequados. O que é que a gente tem que ter cuidado para não acabar gerando um problema para a nossa visão? Realmente, nesse período de veraneio, que se curte muito o sol, é preciso que estar bem protegido, tanto da pele quanto dos olhos. E os olhos, a gente tem que ter o cuidado de comprar ou adquirir lentes que tenham proteção, né? UVA, UVB, UVC e até UVD. UV quer dizer ultravioleta, então é a proteção exatamente contra os raios invisíveis que estão presentes, mas a gente não vê, mas sente na pele a sua quentura, a sua luminosidade, né? E também nos olhos, evidentemente, fazendo parte desse contexto. Nós temos então os raios UVA, UVB, UVC e UVD, é isso? São 4 raios? Dentro do... Qual a diferença de cada um? Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas cada uma tem um comprimento de onda próprio e que certamente cada um dará as lesões necessárias. Causa algum tipo de prejuízo? Em regra, elas atingem somente a córnea, né? E se a exposição for muito grande, poderá até provocar uma maculopatia, que hoje é a doença da moda, né? Principalmente nós que estamos mais sensíveis a vivermos mais, né? Por conta mesmo do aumento da idade média do brasileiro. Então, as maculopatias hoje também são causadas pelo sol, assim como também as cataratas e outras doenças que realmente são atingidas exatamente por esses raios ultravioletas que são invisíveis à luz, né? Que são invisíveis. Muito bem. Temos uma pergunta da nossa telespectadora Rejane, que está lá no Panati, Zona Norte de Natal. Ela gostaria de saber quais são as principais doenças que podem atingir o que ela chamou de a menina dos olhos, né? Está explicando que parte é essa do olho, a menina dos olhos. A menina dos olhos que popularmente nos referimos é exatamente a pupila. A pupila é aquela abertura que existe depois da córnea e depois da íris, né? Então nós vemos assim aquele buraco, aquela janela, né? Aquela janela dá-se o nome de menina dos olhos, que é por lá que passam os raios solares e que vão à retina e depois ao cérebro, que fazem a gente ver essa maravilha de mundo, né? Principalmente o colorido aqui do nosso Nordeste. Pergunta do Jefferson de Ponta Negra. O que é que o senhor, como oftalmologista, diz a respeito de óculos vendidos em farmácias? Os óculos de farmácia são óculos essencialmente dirigidos para a leitura de perto. Eles poderão ser comprados emergencialmente. Nunca, como nós temos pacientes que eternamente vivem apenas comprando óculos de farmácia, porque são baratos, né? A qualidade é péssima, né? E isso livra também o paciente de não ir ao oftalmologista. Muitas vezes ele tem uma doença grave, como um glaucoma, como uma catarata, mas se detém apenas em botar uns óculos para ler. Então, esses óculos são de baixa qualidade e devam ser usados apenas emergencialmente. Nunca fazer disso o comum. Uma autorização, né? Permanente. Exatamente. Temos uma pergunta do Marcos Luciano, que está nos acompanhando diretamente do bairro de Lagoa Nova. Ele gostaria de saber do Dr. Ricardo Gurgel. Qual é a pergunta, Nicole? Vamos lá.
quais são os cuidados que pessoas que trabalham diariamente em frente à televisão ou com computador têm que ter? Com relação a computador ou televisão, eu até incluo os celulares, né? Os smartphones. Exato. Eles não causam nenhum problema. Já se foi o tempo em que os computadores ou mesmo os televisores ofendiam, entre aspas, a vista, né? Porque eram com válvulas, etc. Hoje, com a moderna tecnologia, né, de alta definição, essa televisão e esse computador não emite praticamente nenhuma radiação que possa afetar os olhos. O que nós vemos muito é pelo uso exagerado do computador, as pessoas terem e ficarem com os olhos vermelhos e secos. Agora, isso é em decorrência exatamente dessa, como se usa muito, como se prende muito, como o computador prende muito a nossa atenção, nós deixamos de piscar como deveríamos. Nós temos que piscar 15 a 16 vezes por minuto. E numa altura dessa, diante da atenção que o despertador provoca, ou mesmo da nossa televisão, nós piscamos 5, 6, 4, e isso vai gerando exatamente a falta de lubrificação do olho. Então, essa falta de lubrificação do olho dá ardência e dá olho vermelho. Então, um bom lubrificante é uma excelente prevenção para isso. Assim como também se lembrar propositalmente de piscar, porque normalmente a gente perde essa capacidade, né, já que está entretido com os assuntos televisivos e também do próprio computador. Então, lubrificante nesses olhos. Estamos conversando com o Dr. Ricardo Gugel, que é médico oftalmologista, no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje. É sexta-feira, dia de falar sobre os cuidados com a sua saúde. Através desse número, 9922-9519, você pode mandar a sua mensagem de texto ou WhatsApp com a pergunta, sugestão ou comentário. Tira a dúvida, faz uma consulta aqui ao vivo com o Dr. Ricardo Gugel. Temos mais pergunta do telespectador, é a Rosângela do Alecrim. Ela gostaria de saber com quantos anos devo levar o meu filho para fazer o primeiro exame de vista. O primeiro exame já está muito difundido, é o teste do olhinho, né? Esse, logo ao nascer. Logo ao nascer, é o recém-nascido de 0 a 30 dias. Muitas vezes a gente vai fazer teste de olhinho com 3 meses, 4 meses. Não, o teste de olhinho é exatamente para o recém-nascido, que é até 30 dias de nascimento. Então, esse exame dá para se diagnosticar um glaucoma pelo aumento do tamanho da córnea e do próprio globo ocular, assim como também a falta de transparência dos meios oculares. O câncer ocular também, né, pode ser combatido previamente com esse tipo de prevenção, o retinoblastoma, cuidado, né? Não é? O retinoblastoma a gente pode detectar por um simples exame desse de teste de olhinho. Assim como as cataratas e outros distúrbios que venham, porventura, acontecer na retina. Então, esse é o primeiro exame. E o segundo, com 3 anos de idade, exatamente para se ver os problemas de estrabismo, de ambliopias, tudo isso é muito importante. Então, vamos usar realmente dessa tecnologia que hoje nós temos de fazer o teste do olhinho e o primeiro exame com cerca de 3 anos de idade. Às vezes, uma simples falta de uma refração é capaz de provocar uma perda visual para o resto da vida, exatamente pela falta desse exame aos 3 anos de idade, nos estrabismos e nas anisometropias. Então, vamos fazer esses 2 exames que são da mais alta importância para a vida ocular, a função ocular do seu bebê, da sua criança, do seu filho ou de sua filha. Temos mais participação do telespectador ao vivo conosco. A pergunta do Carlos Eugênio. De qual bairro? Não falou o bairro, mas ele disse que é míope. O que mais? E pergunta com que frequência deve frequentar o oftalmologista. E no caso de uma pessoa saudável, de quanto em quanto tempo deve frequentar preventivamente um oftalmologista? Todas as pessoas devem frequentar uma banca de oftalmologia, um consultório oftalmológico, uma vez por ano, independente se ele for míope ou não. Se ele for automíope, é mais um motivo para ele ir com menos tempo, de 6 em 6 meses. Então, essa é a nossa recomendação.
todos têm que ir com 1 ano. E se for muito míope, um míope de 10, 12, 13, porque aí poderão aparecer problemas com a retina, às vezes até lesões predisponentes que podem levar ao descolamento de retina. Então, a gente tem que estar atento para esses detalhes de um alto míope. E muitas vezes é também a oportunidade do paciente sugerir ou ser sugerido de uma cirurgia para miopia, né, que poderá realmente causar uma melhoria da qualidade de vida dele. Temos mais perguntas chegando aqui dos nossos telespectadores, mas nós vamos agora a um breve intervalo. E no retorno, continuaremos com essa entrevista respondendo a mais... já passamos direto, sem break e tudo? Sim, já tivemos um intervalo, porque tivemos outro entrevistado. Muito bem, então vamos direto mesmo, desculpem a nossa falha aqui. Acostumado todo dia ter intervalo comercial, mas eu já fiz o intervalo. Mas vamos lá, vendo como a gente se preocupa com o patrocinador, tem que ser também, né? Senão a gente sai do ar. Mas vamos lá então, a próxima pergunta de quem é? Elizabeth do Tirol. O que causa a vibração que sentimos no olho como se ele estivesse tremendo, né? Às vezes acontece isso tanto no olho mesmo, como também nos músculos ao redor dos olhos. São dois casos diferentes. O normal em nossos consultórios é a pessoa dizer que o olho está tremendo, mas não é o olho que está tremendo. Quem treme são as pálpebras, certo? Então, são as chamadas mioclonias, que na grande maioria das vezes é por estresse. Isso ocorre exatamente mais nas pessoas do sexo feminino, apesar de elas serem muito fortes, né? A mulher é mais estressada do que o homem? Parece que sim. Então, as mioclonias são mais, realmente, acontecem mais exatamente nas mulheres. E uma prova diz que, fazendo uma relação das mioclonias com a parte, não vamos dizer pejorativamente, mas nas histerias, né, que são mais comuns também nas mulheres, acontece nos homens também. Então, elas, quando chegam num pronto-socorro, as pálpebras batem centenas de vezes por minuto. Então, elas chegam fibrilando os músculos, as fibras musculares das pálpebras. Então, isso realmente acontece mais nas mulheres e são mioclonias que não têm muita importância. Nós passamos uma vitamina B1, um complexo B1 ou mesmo um tranquilizante e se acaba. E quando os tremores dos olhos, efetivamente, essas são tremores congênitos, chamados nistagmos, que na grande maioria... Congênito porque já veio geneticamente, já nasce com ele, né? Então, os olhos tremem, às vezes tremem horizontalmente, outras vezes verticalmente e raramente ainda é torsional, ela torce, é um tremor torsional. Então, todas essas pessoas, por conta da falta de amadurecimento da visão, porque o olho não para, elas têm uma visão baixa, que poderão chegar a 50%, a 40%, a 60%, a 10% de sua visão. Então, esses olhos são passíveis muito rotineiramente de uma baixa visual nos dois olhos. Temos a última pergunta do Leonardo lá do Bom Pastor. A pergunta do Leonardo, ele diz o seguinte, que foi identificado que ele tem 0,5 grau de astigmatismo e foi dispensado o uso dos óculos. Qual seria o grau mínimo para se passar a partir dali a utilizar óculos? Realmente meio grau de astigmatismo, principalmente se for na horizontal. A gente diz na horizontal aquela que fica na 180, né? Então são na horizontal, porque o 0 está na horizontal, o 90 está na vertical. Então, essas pessoas não precisam realmente usar óculos. Mesmo sendo uma pequena hipermetropia de mais 0,50... Seria a partir de que grau? Hein? Seria a partir de que grau? A partir de quê? De qual grau, por exemplo? De 1 grau de astigmatismo. Se utilizaria óculos? Se utilizaria óculos, desde que realmente as pessoas manifestem essa dificuldade de ver. Muitas vezes elas não sentem a necessidade e ficam sem usar óculos. Isso é muito comum quando a gente quer passar um multifocal para um jovem de 42 anos, né? E ele diz, não, mas para longe eu não sinto nada. E ele tem já 1,5 graus. Não usar prejudica? Não prejudica, porque o defeito vai permanecer.
Muito bem. Chegamos ao fim do nosso Boa Tarde, Cidadão. Quero agradecer a participação do Dr. Ricardo Gugel, médico oftalmologista. Seja sempre bem-vindo. Eu quero agradecer a Robson Carvalho, ao seu programa, por estarmos mais uma vez aqui no Boa Tarde, Cidadão, e esse prazer de estar aqui contribuindo para a saúde ocular da população de Natal e, como a Band atinge todo o estado, a todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigado. Cada pergunta que surge, eu digo muito o seguinte, que ela é uma amostra da dúvida de muita gente espalhada em todo o estado, né? Que às vezes tem aquela mesma dúvida, mas a pergunta já chegou, ele já não manda mais. Então a gente acaba esclarecendo uma grande quantidade de pessoas, graças a Deus, com esse trabalho que a gente faz. Muito obrigado pela sua participação, um excelente final de semana para você que está em casa nos acompanhando e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um Boa Tarde, Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Perdeu a entrevista? Acesse www.robsoncarvalho.com e você vai assistir toda a entrevista. Até lá.